Querido, paz e esperança da parte do nosso Deus. Que bom te encontrar nessa manhã, que bom ter esse tempo de partilha e comunhão com você. Que bom, né, a gente poder parar na primeira hora da manhã para colocar os nossos corações diante de Deus, para buscar da sua face, para partilhar aquilo que Ele tem para nós. Nós estamos nessa jornada de 40 dias com Deus. Chegamos ao 23º dia, dia 23 dos 40 dias com Deus. Que coisa boa! E essa semana especialmente, né, que a gente começou nessas reflexões ontem, né, a gente tem falado sobre propósito número 3 e a gente tem falado sobre ser semelhante a Cristo. Esse é o desafio, né, dessa semana, o desafio desse propósito, ser semelhante a Cristo, seguidor e seguidora de Cristo, aquele que é discípulo e discípula e que quer desenvolver essa fé. E aí ontem o Cristiano falou sobre ser criado para se tornar semelhante a Cristo. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre crescimento espiritual, como crescemos espiritualmente, né? Em Efésios, no capítulo 4, o texto sagrado diz: Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. E também, no mesmo capítulo, no versículo anterior, diz: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Essa é uma coisa natural da vida humana, crescer. A gente nasce, cresce, a gente aprende isso desde cedo e a gente vê isso com naturalidade na vida dos seres humanos, na vida dos seres vivos. Você tem um bebezinho que no início não tem nenhum domínio sobre si, que é muito dependente, mas ele vai aos poucos crescendo, naturalmente crescendo. A não ser que ele tenha algum problema, alguma questão de saúde, ele cresce. O que se aguarda, o que se espera é que ele cresça. E aí esse crescimento se dá do ponto de vista do corpo, né, natural. Então ele vai se desenvolvendo. Aquele bebê que antes era totalmente dependente começa a ganhar um pouco mais de independência. Ele que não se movia muito, agora ele já engatinha, depois ele anda, e daqui a pouco ele corre, e de repente a gente está aqui no auge dos nossos 30, 40, 50, 60 anos, porque crescemos. Agora, quando a gente está falando, né, da vida espiritual, a gente sabe que o objetivo também é que a gente amadureça, que a gente desenvolva as nossas características como Jesus Cristo. Mas uma coisa que a gente precisa constatar é que milhões de cristãs e cristãos envelhecem sem crescer. Como é isso? Como é isso? Envelhecem sem crescer. É porque existe o tempo que vai passando e que traz pra gente, né, o envelhecimento. Mas o crescimento espiritual, ele é um crescimento deliberado. É necessário tomar decisão. Então tem muita gente na vida cristã que emperra numa experiência de infância, uma infância espiritual, e permanece para sempre dependente. Lembra do bebê que a gente falou? O bebê depende de alguém que lhe troque as fraldas, que lhe alimente, que lhe cuide, que esteja à sua disposição. Na vida espiritual não é diferente. Se a gente não cresce, se a gente não se desenvolve, se a gente não amadurece, a gente permanece para sempre ali, dependente de que alguém troque as nossas fraldas, ou seja, limpe as nossas sujeiras, de alguém que nos dê o alimento diário. E é claro que é muito importante partilhar o alimento diário. Eu não posso ser dependente de alguém para que eu seja alimentado. Agora, o motivo é que essas pessoas nunca pretenderam crescer. Há muitas pessoas que nunca pretenderam.
Porque esse crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual, diferente do crescimento biológico que se dá de forma natural, ele não é automático. Ele não é natural. É necessário que haja um compromisso voluntário para que isso aconteça. É necessário que haja decisão. É necessário querer. É necessário fazer um esforço. É necessário persistir em crescer. Porque se é muito bom que alguém nos provenha o alimento diário, que alguém cuide da nossa sujeira, também significa que nós não podemos fazer outras coisas. O bebê ele tá ali dependente, então ele não pode caminhar, ele não pode por si mesmo decidir coisas, ir onde quiser, comer o que decidir. Então, na nossa vida espiritual, da mesma forma. Se somos essas pessoas dependentes, então significa que nós ainda não demos passos em direção a esse lugar onde eu tenho mais autonomia, onde eu tenho mais liberdade. A dependência nos coloca nesse lugar. Mas esse processo é um processo necessário. E o discipulado, né, esse processo de se tornar semelhante a Jesus, porque o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento parte sempre nessa direção. Quando a gente fala de desenvolver a nossa vida espiritual, de crescer, de amadurecer, a gente está dizendo de se tornar mais semelhante a Cristo, cada dia mais semelhante a Cristo. Esse discipulado, esse desenvolvimento, esse tornar-se semelhante a Cristo começa sempre com uma decisão. Jesus chama e a gente precisa responder. Venham, sejam meus discípulos. Seja meu discípulo, seja minha discípula. Quando Jesus disse isso, Mateus imediatamente levantou e o seguiu. Quando os primeiros discípulos ali chamados por Jesus, eles escolheram seguir a Jesus, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que eles estavam tomando. Não tinham assim completa visão de que passo era esse que eles estavam dando. Mas eles aceitaram o convite de Jesus. Tomaram essa decisão, disseram sim. Isso é tudo que a gente precisa para começar a crescer. Decidir que queremos nos tornar discípulas e discípulos de Jesus. Decidir que vamos assumir um compromisso com a sua vida, com o seu propósito, com o propósito que é nosso agora, porque caminhamos com Ele. E é uma coisa importante da gente pensar que nada molda a nossa vida mais do que os compromissos que a gente escolhe fazer. A nossa vida é moldada a partir dos compromissos que a gente abraça, que a gente aceita, que a gente assume. De alguma forma eles vão ser determinantes pra gente, assim, com o que você está comprometido hoje? A partir do que você se compromete hoje, a gente consegue saber muita coisa do futuro. A partir do que eu me comprometo hoje, eu sei de alguma forma como eu estarei daqui a 5, 10, 20 anos. A partir dos compromissos que eu faço hoje, eles são determinantes. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. E é exatamente, nesse estágio, o estágio do comprometimento, que muita gente perde o propósito da sua vida, o propósito de Deus para as suas vidas. Porque muita gente tem medo de se comprometer. E o medo de comprometer, o medo de se comprometer, o medo de ir mais fundo, o medo de assumir essa direção, esse desenvolvimento, pode deixar essa pessoa vagando pela vida. Aparentemente parece até que ela é uma pessoa de muito sucesso.
mas porque ela perdeu o senso de compromisso com aquilo que era o propósito de Deus para a vida dela, ela fica como que vagando. Outras pessoas também decidem assumir compromissos superficiais ou compromissos que têm valores conflitantes entre si, e isso leva à frustração, leva à mediocridade. Aquilo com que nos comprometemos vai trazer um resultado, para a nossa vida. Muitas pessoas também se comprometem inteiramente, assim, por inteiro, com objetivos que são individualistas, que são mesquinhos, egoístas e tão particulares, Então muita gente está comprometido com ficar rico ou com ficar famoso. E isso logo vai gerar desapontamento, amargura. Porque todas as nossas escolhas, os compromissos que assumimos, eles têm consequências eternas. Então é melhor que a gente saiba escolher. É melhor que a sabedoria nos oriente nessas escolhas. E uma coisa que é muito importante é que o texto sagrado, quando ele fala sobre essa caminhada do discipulado, sobre essa caminhada de desenvolvimento, sobre esse comprometimento com o reino de Deus, sobre esse propósito de Deus para a nossa vida, ele diz pra gente também que a gente não precisa ficar apavorado, porque tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Não é um compromisso só meu, Deus tem um compromisso conosco também. Não é um compromisso só seu, Deus tem um compromisso com você. Se a gente está dizendo, como a gente cresce, como a gente se torna mais semelhante a Jesus, como a gente vive essa vida de discipulado, Isso é o resultado da gente fazer escolhas em conformidade com Ele, assim, dependendo do Espírito Santo para nos ajudar. E uma vez que a gente decide, de forma séria, que a gente quer se tornar semelhante a Cristo, a gente precisa começar a agir dessa forma, de forma diferente. A gente precisa deixar algumas práticas antigas, a gente precisa criar novos hábitos e intencionalmente mudar a nossa forma de pensar. E o Espírito Santo nos ajuda nessas mudanças. A Bíblia diz, Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto, que é um texto muito importante nesse sentido que nós estamos falando, ele mostra duas partes desse crescimento, perceba. Duas partes do crescimento espiritual ficam claras nesse texto. Ele primeiro diz, ponham em ação. Ponham em ação. É o nosso dever, é aquilo que nós precisamos fazer, é a nossa atitude, é a nossa caminhada, é a nossa intenção, é a nossa decisão, é o nosso comprometimento. Ponham em ação. São vocês que precisam fazer isso, ele está dizendo para nós. Somos nós que precisamos colocar em ação. E depois ele diz, efetua em vocês. É Deus quem efetua em vocês. Quando ele diz isso, ele está dizendo que esse é o papel de Deus. Porque a gente se coloca à disposição, a gente se prepara, organiza o nosso coração. É como alguém que cuida da terra. O coração como uma terra. Não é você que faz brotar a semente. Não é você que dá vida ao fruto. Mas a gente ara a terra, a gente cuida da terra, a gente tira aquilo que não é bom, a gente vai limpando, a gente vai organizando, a gente vai colocando adubo na terra, a gente vai cuidando para que aquilo que precisa acontecer dentro de nós, aquilo que precisa florescer, aquilo que precisa nascer, aquilo que precisa frutificar aconteça por obra e pela graça do Espírito Santo de Deus. Então existe um esforço de cooperação entre nós e o Espírito Santo. Porque ele trabalha conosco e não somente em nós. Ele trabalha junto de nós para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver. E esse versículo não tem nada a ver com a salvação, Não está falando sobre como você ser salvo.
ou o que você pode fazer para ser salvo. Mas ele é exatamente sobre isso, sobre como crescer. Não trata de trabalhar pela salvação, porque a gente não pode somar em nada do que Jesus fez por nós, aquilo que ele realizou. Mas quando a gente põe em ação, não é isso que ele está falando pra gente? Ponham em ação. Quando a gente, por exemplo, põe em ação o nosso próprio corpo, quando a gente exercita o nosso corpo para desenvolvê-lo, a gente não está fazendo isso para conseguir um corpo. O corpo nós já temos. Mas a gente está falando de desenvolver este corpo, de deixar este corpo forte, de trabalhar este corpo. Então, quando a gente põe em ação, é a nossa atitude diante daquilo que Deus já nos deu. Ele nos deu a salvação e agora a gente precisa trabalhar o processo de crescimento e desenvolvimento, que é a santificação. Quando a gente põe em ação, por exemplo, a nossa mente para resolver um quebra-cabeça, a gente não cria peças. As peças já estão diante de nós, mas a gente vai organizar para que aquilo faça sentido diante daquilo que a gente já recebeu. A gente tem nova vida, agora a gente é responsável por desenvolver essa nova vida com temor e com tremor, como diz o texto sagrado. Isso significa levar esse crescimento espiritual a sério. A sério. A gente não pode ser desleixado com a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de comprometimento com o reino de Deus, com a sua justiça. Isso tudo influencia no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento espiritual. E uma coisa que é importante, né? Se existe a parte de Deus, existe a nossa parte, a gente precisa fazer isso de forma colaborativa para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Uma coisa que eu falei lá no início é que a gente não pode pensar nisso como algo que acontece automaticamente. Não dá pra gente ficar no piloto automático. Não dá pra gente acreditar que tudo vai acontecer sem que a gente tenha deliberadamente pensado sobre isso. A gente precisa sim mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de acreditar, que todo comportamento é motivado por uma crença, né? E toda ação é estimulada por uma atitude. Antes dos psicólogos terem essa compreensão, o texto sagrado já dizia: tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Antes da atitude ainda prática, existe aquela atitude que a gente tem aqui, ó, no nosso pensamento. Para a gente ser mais semelhante a Cristo, a gente precisa desenvolver a mente de Cristo. A gente precisa de arrependimento, que no grego quer dizer literalmente mudar de ideia, né? Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de ver e adotar a forma de Deus de pensar, né? Sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso futuro, sobre tudo mais, assim, o nosso enfoque em Cristo. O texto sagrado ainda diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar, lá em Filipenses, né? O mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele está dizendo para a gente deixar os pensamentos imaturos, egocêntricos, egoístas, deixar de pensar nesse sentido, né? Como crianças, e a ampliar o nosso conhecimento, o nosso pensamento, guiado e orientado por Jesus Cristo. Ter pensamentos que sejam maduros. A maturidade nos leva a sair desse lugar egoísta, a pensar nas outras pessoas e não só em nós mesmos, né? Então é importante que a gente caminhe nesse sentido. Paulo disse: quando eu era menino, a gente vai dizer quando eu era criança, para ficar, né, incluir todo mundo, os meninos e as meninas. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Há uma crise também, é que muita gente pensa
dimensões, né, da fé, o conhecimento, aquilo que a gente adquire de reflexão, apesar disso ser, né, uma dessas dimensões da maturidade, ela não é toda a maturidade. É claro que o conhecimento é importante, mas a vida cristã ela é muito mais do que as convicções que a gente tem. Ela inclui a nossa conduta, o nosso caráter. A gente se lembra como metodista, né, da trajetória de John Wesley, que era um homem que objetivamente compreendia a fé, que decidiu-se pela fé e que caminhava numa vida religiosa, cuidada. Mas a experiência que ele teve com Deus o fez ter convicção disso, né? O fato dele preparar o seu coração, estar disposto, aberto e disponível, houve um derramar do Espírito na sua vida e ele pôde confirmar todas as coisas que ele sabia intelectualmente. Agora ele sabia também em seu coração. Cristo amava, Cristo tinha salvado, ele era uma nova criatura. Então ele cuidou dos pensamentos, ele cuidou de organizar isso e o Espírito Santo foi realizando toda essa transformação na sua vida. É importante que a gente tome essas decisões, que a gente deliberadamente decida crescer. E quando a gente cresce, quando a gente amadurece, né? O estilo de vida de Jesus, a maneira de Jesus pensar, o que ele veio e ensinou pra gente assim de uma forma prática, a essência desse estilo de vida era pensar nas outras pessoas e não em si mesmo. Né? A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que agradam a eles. Nem mesmo Jesus tentou agradar a si mesmo. Então, quando a gente está falando de ser semelhantes a Jesus, a gente está falando desse lugar, de sair desse nosso lugar confortável e colocar-se em relação a outra pessoa. Tornar-se semelhante a Jesus demonstrar de forma prática, né? O que evidencia o nosso crescimento espiritual. Talvez esse seja uma das coisas que mais evidencia, é pensar na outra e no outro. E esse tipo de pensamento, quando a gente sai do nosso lugar para pensar na outra e no outro, não é algo natural. Na realidade é contracultural, né? É árduo de se fazer. Porque o mundo está dizendo pra gente que é a gente primeiro, a gente primeiro, a gente primeiro. Mas o que a gente pode agradecer é que a gente não trabalha só nessas tarefas todas de crescimento, de desenvolvimento. Deus nos deu o Espírito Santo. E por isso, a gente não vai lidar com as coisas como o mundo lida. A gente vai lidar sempre em amor. E aí, mais alguns capítulos para frente, a gente vai ver as ferramentas que o Espírito Santo de Deus nos dá para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Que Deus te dê um dia muito abençoado. Para a gente refletir hoje, depois de todo esse texto, uma frase aí para você ficar pensando sobre ela. Nunca é muito tarde para começar a crescer. Não é tarde para começar a crescer. Mas eu podia ter começado ontem, eu poderia ter começado ano passado, eu poderia ter começado há 10 anos. Começa hoje. Decida hoje crescer, se comprometer, pensar e viver com Cristo. E um versículo para a sua memorização, Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E uma pergunta aí pra gente também. Em que área eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Essa aí é bem individual. Pensa sobre isso. Vamos orar? Deus de graça e bondade, nós te agradecemos
pelo seu amor, pela salvação em Jesus Cristo, pelo seu chamado, ó Deus, e pelo propósito que tu tens nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos chamou e nós nem sabíamos direito, ó Deus, o que estávamos decidindo, mas decidimos, Senhor, ser suas discípulas e discípulas e queremos, ó Pai, crescer, aprender, nos aprofundar, amadurecer. Deus, olha para os corações nessa manhã, olha, Senhor, para as dificuldades, olha para aquilo, Senhor, que queremos manter como está, aquilo, Senhor, que nos impede de avançar, Deus. Senhor, quais são os compromissos que temos feito nessa vida? Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração guiado por Ti, comprometido contigo, comprometido com a Tua justiça, com a Tua verdade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração, visita cada necessidade, ó Deus. Nós colocamos tudo diante do Seu altar e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crescer, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê atitude, Senhor, e compromisso. Nós pedimos isso, abençoamos o dia de cada uma e de cada um, Deus, neste dia que começamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que seja um dia abençoado. Um cheiro, até amanhã.